O assunto de hoje é o divórcio cinza. Você já ouviu falar? É quando casais com mais de 50 anos de idade se separam. E dessa separação podem surgir várias dúvidas e incômodos, desde a divisão de bens até impactos financeiros e previdenciários. Por isso, hoje eu recebo a advogada Ellen Aparecida Alves da Silva. Ellen, muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Divórcio cinza é um termo um pouco novo? Boa tarde. Sim. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos os telespectadores. Sim, o divórcio cinza atualmente é um tema que está sendo bastante falado, é um tema que está bastante em alta por conta do índice de divórcios do pessoal da terceira idade ter aumentado, né? E a gente tem aí diversos desafios, né, nesses divórcios nessa altura da vida. Por quê? Quais são esses desafios? A gente tem desafios bem específicos, né, Fabiana? Como, por exemplo, divisão patrimonial, a gente tem a questão também do emocional que se intensifica, né, em decorrência de ser um relacionamento de longa data, né? Então, tem diversos desafios a serem enfrentados. Quando a gente pensa, né, um divórcio nessa idade, já deu tempo de ter mais bens, né? O sentimento, né, já passou por todo tipo de sentimento ali. Quando se fala de bens, a divisão de bens é um grande problema nessa altura da vida, nesse tipo de divórcio? Sim, ela é justamente um dos principais desafios que são enfrentados, né? E tudo isso vai depender de acordo com o regime de bens adotado, né, no casamento, né? Hoje a gente tem alguns principais regimes de bens, que temos também a separação universal de bens, que é aquele regime em que se separam todos os bens. Temos a comunhão universal, que se partilham todos os bens, e temos a comunhão parcial de bens, que só se dividem aqueles bens adquiridos durante o matrimônio. A opção optar por uma dessas é melhor ou pior ou não? Sim, o ideal é que antes, né, de ser contraído o matrimônio, seja optado pelo casal, né? Qual será o regime adotado, né? Para não deixar ser pego de surpresa, ninguém, né, casa pensando em separar. Isso. Mas quem não trabalhou fora, né? Temos muitas mulheres que optaram por ficar em casa, né, por cuidar da casa, por cuidar dos filhos. Tem direito à pensão? Como que funciona nesses casos? Sim, na maioria dos casos a gente tem aí as mulheres que dedicam sua vida, né, em prol da família, à criação dos filhos, ao cuidado do lar. Então, essa mulher ela vai ter sim direito à pensão alimentícia, né, após o divórcio, justamente para ela se reestabilizar, né, financeiramente falando nesse primeiro momento, né? Ellen, porque a gente sempre ouve falar de pensão para os filhos. Mas existe para a mulher, então, nesse caso? Existe sim, existe a pensão alimentícia para o ex-cônjuge. Porque, né, às vezes se dedicou a vida inteira à casa e ao casamento, então não fica desamparada nesse caso? Não há um desamparo, né? O divórcio impacta na aposentadoria, nos benefícios previdenciários, como que funciona? Sim, o divórcio ele também vai, né, afetar essa parte dos benefícios previdenciários. A gente pode citar aí, por exemplo, um benefício de pensão por morte, né? Que o ex-cônjuge perde o direito a uma possível pensão por morte em caso de falecimento, né? E também a gente tem bastante casos hoje da questão da previdência privada, né? Caso se tenha ali um valor acumulado, esse valor também é partilhado, né, nesse momento de divórcio. E se acontecer após, né, esse seguro, após o divórcio, não tem mais direito? Não, perde o direito à pensão por morte, né? Tem que pensar nisso aí também, né? Quais cuidados financeiros tomar antes do divórcio? Então, temos várias situações a serem pensadas antes, de fato, de tomar essa decisão, né? Porque aí você tem que pensar em investimentos feitos em conjunto, em dívidas contraídas durante o casamento, né? Então, tem toda essa questão por trás para ser pensada, né? A gente falou ali das mulheres, principalmente, né, que ficam cuidando da casa, dos filhos, e aí podem ter uma pensão, mas pode ser ao contrário também, né? Sim, pode acontecer o contrário também, né? Hoje o que a gente tem, na maioria dos casos, são as mulheres, né? Por conta da sociedade patriarcal que vem esses casais de longa data, né? Mas hoje a gente já tem cenários diferentes, né? Em que a mulher sai para trabalhar e o homem, né, fica com o cuidado do lar. Então, e nesse caso ele tem direito à pensão também? Tem também, vai ter também. E aí, independentemente se for o homem ou a mulher, os cuidados médicos, né? Porque geralmente nessa fase da vida as pessoas já precisam de mais cuidados médicos, né? Tomam mais medicamentos. Como que fica no caso da separação? O ex ainda tem alguma obrigação com o cônjuge?
Sim, vai haver também essa obrigação entre os ex-cônjuges, né? Ela vai estar relacionada à pensão, justamente, né? Daqui a pouco o cônjuge precisa de um tratamento, precisa de valores ali para manter o uso de medicamentos contínuos, né? Então, essa obrigação vem de encontro com a pensão alimentícia, justifica um pedido de pensão, né, entre cônjuges ali. Em relação à herança, né? Porque essa também é uma fase que já se pensou, tem que se pensar nisso. Como que funciona nesse caso da separação? No caso da separação, com a morte de um dos cônjuges, ele acaba saindo da partilha de bens, né? Da herança, perdão. Ele acaba perdendo o direito à herança, né? Então, ao invés de passar para o cônjuge, vai direto para os filhos a herança. Claro, como a gente tem muitas exceções, né, no mundo do direito, caso esse ex-cônjuge ainda seja um beneficiário de testamento, ele vai receber mesmo após o divórcio a parte que lhe é de direito, que lhe foi deixada pelo falecido. O que está escrito e preparado vale mesmo, então, nesses casos? Vale o testamento. Alguma orientação jurídica, né, que ajude na preparação para o divórcio nessa fase da vida, né, terceira idade ou com mais de 50 anos? Sim, o recomendável, então, é que se faça um balanço patrimonial, né, do que foi adquirido durante o matrimônio, de dívidas, né, como já mencionei anteriormente, de investimentos, enfim, para se ter uma segurança jurídica, para se pensar também numa vida, numa independência financeira, né, num bem-estar pós-divórcio, né? Porque em nenhuma idade é uma situação tranquila ou que ninguém, né, está procurando geralmente. No começo da entrevista você falou que tem aumentado os casos, né? Tem-se um motivo especial? Tem a ver com a nossa, né, que estamos vivendo mais, né, com a qualidade de vida? Tem um porquê que vocês têm observado assim? Assim, vem se observando o movimento mesmo da sociedade, né? Da mulher hoje conquistando a sua independência, né? Repensando na vida, né? Ali um pouco mais à frente. Tem a questão também dos filhos que acabam saindo de casa, ocorre a questão daquela síndrome do ninho vazio, né? Que os filhos acabam deixando o lar, o casal não se encontra mais, não encontra mais uma conexão, né? Então, eles acabam chegando aí num consenso, ou às vezes uma das partes, né, tem ali mais esse desejo do divórcio. É pior lidar com isso nessa fase da vida ou, né, vocês que trabalham com isso em qualquer idade, pode ser difícil, pode ser fácil, ou tem alguma fase que é mais difícil? Assim, é difícil em toda fase da vida, né, passar por, acho que, um processo de divórcio, né? Então, nesta fase, né, na terceira idade, né, que a gente está falando sobre o divórcio, então, ela se intensifica, né, por essa questão emocional, porque por ser um relacionamento de longa data, né, você tem aí uma convivência de muito tempo envolvida, um patrimônio consolidado, então eu creio que seja mais difícil de lidar, né, com um divórcio na terceira idade, né, lidar com um divórcio cinza. Ellen, para a gente encerrar, então até para prevenir tudo isso, né, então na hora de fazer um casamento, de fazer uma união, deixar tudo escrito, tudo combinado, fica muito mais fácil. Até para depois para os filhos e tal também, né? Exatamente. O ideal é deixar tudo alinhadinho, o regime de bens, qual era o patrimônio que existia antes, o que vai ser planejado, né, durante o matrimônio, enfim. O ideal é que deixe tudo alinhadinho, né? E isso pode ser facilitado, né, através de um atendimento com um advogado especializado, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Exatamente, Fabiana. Ellen, muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui, né? Quando tiver algum tema que vocês achem aí que também tá pertinente para a gente conversar e orientar o nosso público, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, Fabiana. Até mais. Até a próxima.